Olá, 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 muito bom dia, minha gente. Pois é interessante porque o ser humano está sempre em busca de algo que possa comprovar a ele mesmo que Deus não existe. Se comprovar que Deus não existe, de certa forma, é o equivalente a dizer ao homem que ele está totalmente livre, que ele pode fazer exatamente tudo o que ele tem que fazer, tudo o que ele quiser fazer, sem problema de ter que prestar contas disso ou daquilo, seja quem quer que seja. O problema maior do homem é o dilema: Deus existe? Ora, se Deus existe, então, todos aqueles conceitos que conhecemos, né, como a base para tudo da nossa vida, os conceitos morais, os conceitos éticos, né, as leis, enfim, tudo isso passa a ser verdadeiro. Se ele não existe, ora, por que você vai considerar esse tipo de coisa, uma vez que não existe Deus? Consequentemente, você poderia passar por cima de qualquer lei, de qualquer... Imagine o que é o outro ser humano ao teu lado. Para que você vai se preocupar com ele, uma vez que não existe absolutamente nada, uma vez que você não tem que prestar contas de absolutamente nada? Então, quer dizer, você começa, não, mas daí eu sou bonzinho. Daí os termos, conceitos bom e ruim, bom ou mal, isso deixa de ter qualquer relevância, porque o conceito de bondade ou de maldade, ele está intrinsecamente ligado ao fato de haver um Criador, e por esse Criador tudo ter sido gerado a partir, inclusive, de valores éticos e valores morais que vão ser muito necessários, uma vez que nós precisamos ter a ordem. Ora, enquanto não havia mundo, tinha que ter sido criado alguma coisa. E o que é que poderia ter sido criado enquanto o mundo não existia? A não ser justamente os valores, todos aqueles valores que deveriam vir à tona para poder nos guiar, que são valores que muitas vezes nós mesmos nem sabemos de onde foi que surgiram, ou seja, toda aquela ordem, toda aquela necessidade de dizer ao homem de onde vem, para onde você vai, o que você vai buscar, enfim, tudo aquilo que você realmente precisa saber para viver em paz e em harmonia. Ou seja, enquanto não havia mundo, tinha que ter sido criada muitas outras coisas para que houvesse a ordem no mundo, porque o caos era exatamente o que reinava. Então, se reinava o caos, reinava, portanto, a confusão e o vazio. E precisava que algo fosse criado para que, a partir da confusão e do vazio, as coisas fossem se ordenando de forma que elas pudessem, de maneira plena e satisfatória, vir a se formar para plenamente satisfazer aquele ser que viria a, digamos, usufruir de tudo aquilo. Veja, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos ordem, nós tínhamos confusão, trevas. Para que luz se não tinha nem mesmo o que se olhar? Então, consequentemente, nós tínhamos todas essas necessidades. Bom, é claro, e claro fica, que aos homens, então, interessa justamente a prova de que Deus não existe. E porque ele quer essa prova, é que ele vai criar essa necessidade de que o mundo tenha sido criado do nada, apenas uma explosão, um bater de duas pedras, e enfim, tudo vai começar a se formar. Bom, é claro que
essa falta de recursos a gente chama de ignorância. Não tem absolutamente mais nada que você possa usar para nominar essa total falta de recursos, né? Ignorância, que não quer dizer exatamente burrice, mas que quer dizer ele ignora, ele não tem o conhecimento daquela partícula, daquela parte que poderia ser dita, então, que gerou tudo isso. Então, veja bem, se Deus não existe, consequentemente, a Bíblia Sagrada também não existiria. Ora, se a Bíblia Sagrada também não existiria, então vamos dizer que aquilo que nós conhecemos por Bíblia Sagrada é uma criação de homens maus, né? Muitos homens ruins que ao longo do tempo resolveram escrever esse livro e dar-lhe digamos assim, através desse livro, dar-nos um norte a seguir. Ora, mas a gente percebe que ninguém teria tanta astúcia a ponto de criar um livro com tantos nortes, com tantos conceitos, com tantos valores, com tanta significação, com tantos significados, apenas para provar ao homem mesmo que Satanás pode ser expulso pela própria palavra. Ou, digamos daí, que Satanás poderia ser expulso, então, por aquilo que ele mesmo permitiu que fosse escrito, vamos supor assim. Apesar de que, se Deus não existe, Satanás também não poderia existir, né? Mas tudo bem. Daí, quer dizer, não existe Deus, não existe o bem, não existe Satanás, não existe o mal. Consequentemente, não teria razão de ter sido criado um livro com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e que nos desse os nortes para nossas vidas. Mas, de qualquer forma, nós poderíamos pensar, né, que realmente os homens bons não teriam como fazer um livro com tantos conceitos, até porque a bondade não existiria. Existiria o quê? Aquilo que, porque não existindo a bondade, não existe a maldade. Consequentemente, o que existe? Existe um ser único que só tem um ponto de vista, que não tem dois, que não tem uma amplitude de visão. Não teria como ele ter todo essa clareza para nos dar tanta sabedoria através de um livro escrito por inúmeras pessoas ao longo de vários anos e em lugares diferentes, né? Quer dizer, o homem, por mais justo que ele pudesse parecer, ele não teria capacidade para fazer todo esse norte e dar todo esse norte aos seus irmãos, né? Consequentemente, nós não teríamos isso tudo que hoje temos às mãos e que nós vemos que nos traz assim conceitos e conhecimentos valiosos, tanto para a física, para a medicina, para a história, para a geografia, para a arquitetura, para a poesia, para as letras de uma forma geral, para a música de uma forma geral, para a poesia de uma forma geral. E com base em quê? Então, eu tornaria a dizer, sim, Deus existe, né? E Ele está muito próximo a ti. Portanto, olha para cima, olha para o alto e veja de onde te virá o socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure em nome de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça de Deus me basta. Eu deixo isso aqui para a tua meditação, para que você tenha uma visão um pouco mais amplificada daquilo que Deus pode te falar através dessa palavra.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a tua salvação, no nome santo de Jesus. Beijos, bye, fui.